Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo com a correção da atividade 7 da semana passada, dia 5 de maio. Foi uma atividade de revisão, preparando vocês para as avaliações que estão por vir, né? Já foi feito o simulado e agora vai ser feita a avaliação. Então, tinha as orientações em relação ao conteúdo. E são 5 exercícios, né, que eu vou corrigir agora com vocês, para que vocês fiquem mais seguros, confiram as respostas e fiquem tranquilos em relação, né, ao conteúdo que a gente já tinha trabalhado praticamente todo em sala de aula. Nós fomos até parte por milhão na sala, presencialmente, e ficou apenas diluição, que foi uma parte que foi trabalhado já nas aulas à distância, depois, né, que tivemos que começar as aulas remotas. Então, na verdade, o restante todo já tinha sido em sala, e aí a gente já tem a oportunidade de fixar bem o conteúdo, fazer os exercícios com calma. Então, agora eu vou corrigir com vocês as atividades. Então, nós vamos começar aqui com a número 1. Um comprimido antiácido contém 210 miligramas de bicarbonato de sódio. A quantidade de matéria em mol dessa substância existente no comprimido é. E aí ele dá as alternativas e o dado é a massa molar do bicarbonato de sódio. Então, destaquei aqui, importantíssimo, é a questão da massa, no caso dado em miligramas, e mol. Lembrando que mol é quantidade de matéria, então ele, na verdade, né, está perguntando qual a quantidade de matéria aqui, a unidade é em mol. Então, o que é o nosso problema? O que a gente tem que fazer nessa questão? Transformar mol em massa. Sempre. Como é que transforma mol em massa? Através da massa molar. Então, primeiro passo, observar. Se não tivesse prontinho aqui, o exercício me daria dados para calcular essa massa molar. Já está aqui, 84 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que cada mol de bicarbonato equivale a 84 gramas. Num segundo passo, nós vamos fazer essa relação de massa-mol. O que a gente tem que observar é que aqui, né, a massa é dada em gramas. E o enunciado deu em miligramas. Então, a gente vai precisar, primeiramente, fazer essa observação. Transformar 210 miligramas em gramas. Se a gente sabe que uma grama tem 1000 miligramas, 210 miligramas são quantas gramas? 0,210 gramas, certo? E aí, então, agora é só relacionar. O que a massa molar diz? Que 84 gramas tem 1 mol. Então, se a massa do exercício que ele me deu foi 0,210 gramas, qual é o valor em mol? Faço aqui, então, multiplicação cruzado, certo? Vai ficar essa divisão, 0,210 por 84, 0,0025. Como a gente pode observar nas alternativas, está em notação científica, então eu tenho que transformar. Eu tenho que trazer a vírgula aqui do final do número para, a vírgula que está aqui para o final, aqui no caso 2,5. Então, eu tenho que parar aqui entre a notação científica, a regra é que o número esteja entre 0 e 9. Então, 2,5. Então, 2,5, 1, 2, 3 casas eu vou andar, então 10 a menos 3. Com isso, gabarito letra B. Questão número 1, letra B. Essa questão se encaixa naquela primeira parte que a gente teve das relações de massa. Foi o primeiro conteúdo que a gente estudou. Ele fica recorrente aqui agora em concentração de soluções, mas a gente viu ele no início do ano. Na questão número 2, o gás de cozinha é uma mistura de propano e butano que é obtido a partir de petróleo. Considere uma amostra de propano contendo 20 mols, calcule para essa amostra. Então, ele me deu aí os dados, a massa do carbono e do hidrogênio que compõe, né, o propano, e a constante de Avogadro. Então, tem esse dado aí pra gente na letra A dúvida é, qual o número de moléculas? Então, o enunciado me deu o dado em mol, e ele quer que eu encontre moléculas. Então, essa é a nossa transformação, mol em moléculas. Eu preciso me recordar, um mol tem 6 às 10, 23 moléculas, é a constante de Avogadro, certo? Como é moléculas, moléculas. Se o enunciado me deu 20 mols, é só eu multiplicar por 20. Então, 120 vezes 10 é 23, para transformar, no caso, eu vou ter que andar 2 casas com a vírgula. Então, diminuir o número, aumenta a potência em 2 unidades, 23, 24, 25 moléculas. 1,2 vezes 10 é 25 moléculas. Na letra B, qual a massa de amostra em gramas? Então, como que eu transformo? O enunciado me deu em mol. Como é que eu transformo mol em gramas? Através da massa molar.
Como a massa não está pronta, basta eu calcular. Como que calcula a massa molar? Busco lá no enunciado a unidade, qual a massa atômica do hidrogênio, com a massa atômica do hidrogênio. Então, carbono 12, hidrogênio 1, multiplico pelas quantidades. 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio. Somo tudo no final, 44 gramas por mol. O que isso quer dizer? 44 gramas de propano tem 1 mol, equivale a 1 mol. Então, se o enunciado me deu 20 mols, qual é a quantidade em gramas? Basta multiplicar 880 gramas de propano. Número 3, então, agora a gente já muda um pouquinho de assunto, então, número 1 e número 2 era do mesmo assunto, que é essa relação, né, de mol, de quantidade de matéria com massa, com número de átomos, número de moléculas. Agora, no número 3, a gente já vai para o conteúdo do capítulo 1, que era, a gente começou inicialmente diferenciando o que era uma solução verdadeira, o que era um colóide ou uma solução coloidal, e o que era uma dispersão grosseira, que a gente também pode chamar de suspensão. E então, nesse caso, a gente tem alguns critérios. Esse quadro resume bem. Esse quadro resume tudo que a gente falou em sala, como diferenciar. Então, aqui, quanto à natureza da molécula, o efeito da gravidade, quanto a ser uniforme ou não, se é homogêneo ou não, quanto à capacidade de separar soluto de solvente ou disperso de dispergente. Então, a dispersão A, então dispersão de mistura, né? No ano passado vocês estudavam, né, o nome mistura, homogênea e heterogênea, então aqui agora a gente pode usar dispersão. Então, ele dá características, átomos e íons pequenos, não sedimenta em nenhuma possibilidade, é sempre homogênea e não pode ser separado por filtração. Isso, todas as características de uma solução verdadeira, lembra? As partículas bem pequenas, então por isso não acontece, não é possível separar, não é possível visualizar nem com microscópio, nem com ultramicroscópio. Então, a dispersão A, ela caracteriza bem uma solução verdadeira. A dispersão B já são moléculas maiores, por isso macromoléculas ou grupo de moléculas, não sedimenta, não é tão homogêneo, ou seja, se eu olhar a olho nu, eu não vou saber dizer como é não tão homogêneo, eu vou precisar de um microscópio óptico para conseguir fazer essa diferenciação. No microscópio eu vou conseguir ver que ela na verdade é heterogênea, mas a princípio a olho nu não parece ser heterogênea, sim homogênea. Pode ser separada apenas por membranas específicas, ou seja, por ultrafiltros, já que as partículas são um pouco maior em relação à solução verdadeira, mas ainda assim não são visíveis a olho nu, não são tão grandes. Então todas essas características da solução coloidal, do colóide. Então, a dispersão B, solução coloidal. E a C, partículas visíveis a olho nu, com isso faz ser heterogênea. Se você deixa em repouso, é possível que sedimente, o que é isso? Vai para o fundo, né? Por exemplo, uma água com terra, uma água com areia. Então, se você deixar, com o tempo vai decantar e vai sedimentar a parte mais densa. Pode ser separado do papel de filtro, aquele que a gente usa para coar café em casa. Então, é o que antigamente, né, ano passado, vocês estudavam como solução, como uma mistura heterogênea. Então, aqui a gente também vai chamar isso de suspensão. A gente vai ficar nítido que tem algo ali que não que dá para caracterizar mais de uma substância. Por isso é que a única que é heterogênea. Então, gabarito letra E. A número 4, a gente tem um outro assunto que também é importante para avaliação, que é a parte de solubilidade. Então, relacione as duas colunas abaixo, classificando o tipo de solução que será obtido ao adicionar 100 gramas de água às massas dos solutos apresentados na coluna 1, em uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, o que é o coeficiente de solubilidade aqui na tabela ele me dá? Ele me dá uma relação da quantidade de soluto por 100 gramas de água. No caso aqui, ele me deu 100 ml. Uma observação importante, que como a densidade da água é 1 grama por ml, não faz diferença falar ml ou grama, dá na mesma. 100 gramas é a mesma coisa que 100 ml. E aqui ele coloca, né, valores do coeficiente de solubilidade de diferentes substâncias para 100 gramas. Vê que aqui na tabela está 100 ml, mas aqui está 100 gramas, ou seja, é a mesma coisa. Em uma dada temperatura, coeficiente de solubilidade, eu tenho a quantidade de soluto em relação à quantidade padrão de solvente a uma dada temperatura.
Eu dei o exemplo quando era em sala, né? O leite com Toddy, você vai misturar. Faz diferença o tanto de leite que você coloca em relação ao tanto de Toddy? Vai ficar mais escuro, vai ficar mais claro, vai ficar mais forte, mais fraco? E também diferencia a temperatura do leite. Dissolver o Toddy ou o Nescau no leite frio e no leite quente não é a mesma coisa. Mais fácil no leite quente dissolver do que no leite frio. Então, todas essas questões a gente vai ter aqui na tabela. E aí, na coluna 1, a gente tem os solutos que nós vamos usar, lembrando que sempre em 100 gramas de água. E aqui as classificações. A gente vai ter uma solução insaturada, ou seja, aquela que tem menos soluto do que o coeficiente permite. Uma solução saturada, que é aquela que exatamente segue o coeficiente. Ou nós teremos uma saturada com corpo de chão, ou seja, uma que passou da quantidade permitida. Então, vamos lá. A hora que a gente pega a solução 1, primeiro a gente tem que ir lá na tabela. Então, na tabela eu peguei esse dado aqui, ó. Então, esse primeiro dado é o dado da tabela. Na tabela me informa que eu preciso de 36 gramas de NaCl para dissolver em 100 gramas de água nessa temperatura de 20 graus Celsius. Só que como ele não colocou aqui na coluna, foi colocada 50 gramas. Ou seja, 36 para 50 é uma quantidade a mais, eu coloquei a mais do que eu poderia. Então, saturada com corpo de chão ou corpo de fundo, ou também conhecida como supersaturada. Indo para a segunda solução aqui, 5 gramas de cloreto de potássio. Será que vai ser o quê? Então, a gente tem que, para ter referência, o coeficiente de solubilidade lá na tabela. Cloreto de potássio, 7,4. 7,4 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. E quanto que foi colocado? 5 gramas, ou seja, está menos. Então, eu pus menos do que era permitido. Vai ficar diluída, vai ficar rala, né? Vai ficar insaturada, abaixo do ponto de saturação. Na terceira, 33 gramas de açúcar. Então, o que a tabela me informa? Que eu consigo exatamente 33 gramas em 100. Ou seja, a gente percebe que é igual, é a mesma coisa. Então, se está seguindo exatamente o que o coeficiente me indica, eu chamo essa solução de saturada. E a quarta, né, solução, 0,5 gramas de hidróxido de sódio. Buscando lá na tabela, qual é o coeficiente a essa temperatura? 0,16 a 100 gramas de água. E quanto que colocou? 0,15. Ou seja, apesar de ser uma quantidade menor, pouco menor, ainda assim está abaixo do coeficiente de solubilidade. Então, por isso, insaturada. Então, o gabarito fica, solução 1, ela é C, 2A, 3B, 4A. Esse é o gabarito, então, da questão 4. E para fechar a lista, né, os 5 exercícios de revisão, o etilenoglicol em solução aquosa é aditivo usado em radiadores de automóveis. Se considerarmos que em 500 mililitros ou ml, né, de uma solução existem 2,5 mols dessa substância, podemos dizer que sua concentração comum em G/L, ou seja, em gramas por litro, é D. E aí dá as massas molares. Então, vamos lá. Primeira informação, sempre que a gente tem um exercício, primeira interpretação, né? Primeiro entender o que ele está pedindo, nós vamos tirar os dados. Volume, 500 mililitros, 500 ml. Quantidade de matéria, mol, 2,5 mols. E ele pede qual a concentração comum, em grama por litro. Então, vamos lá. Primeira parte, eu preciso ter o volume, já que eu quero encontrar aqui litros, né? O volume tem que estar em litros, e ele me deu em ml. Então, 1 litro tem 1000 ml, então 500 ml é meio litro, né? Metade, meio litro. Então, esse é um primeiro cálculo que eu vou fazer aí, vou deixar aí essa informação. Num segundo cálculo, eu preciso transformar mol em gramas. Como que eu transformo mol em gramas? Muito importante, uma informação importantíssima. Eu preciso ter a massa molar da substância. Qual que é a substância? O etilenoglicol. Tá lá a fórmula dele, C2H6O2. Massa do carbono 12, massa do hidrogênio 1, massa do oxigênio 16. Peguei lá em cima, lá nos dados do exercício. Multiplico pelas quantidades, então carbono 2, hidrogênio 6, oxigênio 2. Multiplico pelas quantidades e somo todos. Somando 62 gramas por mol, ou seja, 62 gramas da substância equivale a 1 mol.
O enunciado deixou claro que são 2,5 mols. Então, em 2 mols e meio, 2,5, 2 mols e meio é X. Multiplico cruzado, 62 vezes 2,5, 155 gramas. O que isso quer dizer? Que 2 mols e meio de etileno glicol é a mesma coisa que 155 gramas. O que a gente obteve aqui? Volume litros, massa em gramas. Pronto, basta calcular agora, fazer a divisão. Como que calcula a concentração comum? Não é gramas dividido por litro? Massa do soluto dividido por volume? Então, qual que foi a massa encontrada? 155 gramas. Qual que foi o volume encontrado? Meio litro. 155 dividido por 0,5, 310 gramas por litro. O que isso quer dizer? Que cada litro de solução tem 310 gramas de etileno glicol, que é o nosso soluto. Bons estudos, boa avaliação, que Deus os abençoe.